quando estavam construindo aquela ponte famosa na cidade de São Francisco. Foi nos anos 30, 1930, quando construíram. E quando começaram a construção, alguns trabalhadores caíram e morreram. Isso causou uma coisa em todos os trabalhadores. Eles começaram a sentir uma vontade de não trabalhar e o projeto ficou um tanto quanto atrasado. Então, todos aqueles da diretoria se reuniram e fizeram um investimento de uma certa rede debaixo da ponte para a construção continuar. Isso custou muito, mas investiram nisso. E depois disso, poucos caíram. Todos pensavam que, agora com a rede, muitos cairiam por causa da rede. Não, o oposto aconteceu. Poucos deles caíram, mesmo sabendo que a rede estava lá. Outra coisa aconteceu. As pessoas trabalhavam com mais alegria, amém? E a obra foi concluída no tempo determinado, porque eles tinham tempo para construir, e na verdade, eles terminaram a obra um pouco antes, porque a obra se moveu rapidamente e estava indo bem. Amém? Tudo por causa da rede. Ter uma rede não te faz sentir, eu posso pular nela, eu posso cair livremente. Não, dá para as pessoas uma segurança, um ambiente de segurança, um ambiente sem ameaças. Vai produzir uma shalom dentro de você que vai te fazer ter sucesso por fora. O seu trabalho vai ser realizado com o espírito de amor, alegria e paz. Qual é o uso dessa santidade? Que é dura, irado com as pessoas o tempo todo, apontando o dedo o tempo todo. Não é a santidade que Jesus nos deu. Amém? Sua santidade é cheia de amor, alegria, paz. Sim, domínio próprio também. Mas é uma santidade que quando você olha para alguém, para uma senhora ou um homem, há um sentimento de príncipe para ele ou princesa para ela, uma realeza, mas ainda assim são humildes, como Jesus. Amém? Um caráter celestial. Amém? E aqueles trabalhadores, quando viram a rede lá embaixo, trabalharam bem melhor. Não é o que queremos para o povo, que o trabalho deles, amém? Santidade, caráter divino, fazendo a obra a serviço do Senhor, seja com bom espírito, amém? Mas isso só acontece quando providenciamos um ambiente sem remover a rede. E tem muitas pessoas que creem que remover a rede, amém, vai transformá-los pelo medo iminente, pela ameaça de perder a salvação. Talvez eles vão se consertar e o oposto acontece. Amém? Muitos deles se acham hipócritas e saem da igreja. E isto é verdade. Esta é a passagem que estamos falando em Hebreus, capítulo 6. Diz o seguinte, foi isso que eu li muitos anos atrás, que me fez até desviar do Senhor e pensei coisas ruins de Deus, porque eu li isso aqui. E é o que as pessoas usam quando se levantam contra a certeza da salvação. Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, essa passagem aqui, como eu disse, é aquela que aqueles que se levantam contra o que falamos da certeza da salvação, aqueles que creem que o crente pode perder a salvação, é a passagem favorita deles, além de outra que está em Hebreus capítulo 10, do pecado voluntário. Certo? Mas vamos falar disso aqui primeiro. Primeiramente, precisamos entender isso. Esta passagem está no livro de Hebreus. Precisamos entender isso. A Bíblia foi escrita para nós. É para o nosso benefício. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas precisamos também saber e entender o contexto, entender a história e para quem foi escrita. Foi escrita para os hebreus. Olha lá no primeiro capítulo, a introdução que ele faz. No livro de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou aos pais. Olha, amigo, você e eu, nós somos gentios, certo? Não somos de famílias judias. Não está falando dos nossos pais, mas está falando dos pais dos judeus, do Antigo Testamento. Os nossos pais foi escrita para hebreus, o povo judeu,
Precisamos entender isso. De todos os povos da terra, só uma nação tem uma aliança com Deus: a nação de Israel. Amém? Está mencionado na Bíblia que Deus fez uma aliança com uma nação, que é a nação de Israel, pelo pai deles, Abraão. Olha, tendo dito isto, quero falar o seguinte: para eles é que foi dado os fundamentos, os princípios elementares da palavra de Deus, que é a imposição de mãos, a doutrina do batismo. A nossa versão fala batismo, mas em hebraico é mikveh. Imergir numa piscina. Tudo isso era o ABC da fé deles. E isso era praticado no Antigo Testamento. E você sabe que quando Deus deu a eles a lei, eles tinham que praticar isso, oferecer sacrifícios. Mas tudo isso para Deus era, na verdade, o ABC, o jardim de infância da teologia, da fé deles em Deus. Quando se trata do livro de Hebreus, quando Cristo veio, tudo isso que eu acabei de falar, os sacrifícios e também a purificação e a imersão, tudo apontava para a purificação final, o perdão final do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, tudo isso era para ajudá-los, para que eles esperassem o Messias. E hoje estamos vivendo depois da vinda do Messias. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e levou os nossos pecados, os pecados de Israel e os nossos pecados no seu corpo.